Olá, Shalom, boa noite, muito bem-vindo a todos vocês que nos acompanham através dessa gravação. Estamos retomando, ou retornando ao estudo de Gênesis verso por verso, e o nosso estudo de hoje é o capítulo 7, e nós já temos, o último estudo que tivemos no livro de Gênesis foi o capítulo 6, onde nós estudamos um pouco sobre o momento em que se começa a se corromper a genética humana, o momento em que aparecem seres espirituais que começam a se misturarem com as filhas dos homens e que daí surge uma geração de híbridos chamados de Nefilim. Então, tudo isso nós lemos e vimos e estudamos no capítulo 6 de Gênesis. Porém, o que significa a palavra Nefilim? O que significa o Nefilim? Nefilim, a palavra Nefilim significa vem do verbo nafal, que significa cair. Então, os nefilim são os caídos, e daí surge uma raça de híbridos que começaram a fazer muito desastres na terra, começaram a ensinar aos homens as artes da guerra e toda essa questão que nós lemos, por exemplo, no livro de Enoque. Então, esse capítulo 6 de Gênesis, ele se desprende de um monte de coisas misteriosas, de coisas estranhas, e quem sabe incluso coisas ocultas, né? Que há tantas teorias em civilizações antigas, como na atualidade também. Existem algumas pessoas no YouTube que têm estudos sobre esta raça de reptilianos, incluso alguns mencionam que esses nefilins são extraterrestres, que estão tratando de controlar o planeta, enfim. Existe um monte de teorias que se deriva disso aqui. Porém, toda lenda é possível que exista algo de verdade. Ou seja, as lendas não surgem assim do nada, né? Algo que possa, por exemplo, haver aí de verdade, e incluso está relacionado com esse tema da nova ordem mundial, dos Illuminatis, né? De que esses seres estão criando um sistema pelo qual o homem se converte em um escravo, e que, sem a gente se dar conta, podemos, ou possa ser que estejamos sendo parte de um sistema criado por essas pessoas que estão justamente infiltradas em tudo. Então, nesse sistema tem justamente corrompido tudo, tem corrompido os aspectos da saúde, o aspecto da nutrição, absolutamente tem corrompido tudo. E o sistema econômico, obviamente, está todo corrompido. Então, como consequência, possa ser que estamos metidos aí nesse sistema e que, talvez, se eu e você analisamos de maneira objetiva, sem nenhum intuito religioso, se a gente analisar como, por exemplo, está a indústria da nutrição, a indústria da saúde, toda a economia, como funciona tudo, na verdade, nós iremos nos dar conta de que tudo está um desastre. Ou seja, tudo está desenhado para nos matar, para que um grupo da elite mundial seja quem governe sobre o mundo. Então, definitivamente, entre mais investigamos o tema, mais chegamos à conclusão, entre mais sabemos como são fabricados os alimentos, como funciona a economia. Então, vamos chegar a um momento em que eu e você vamos começar a querer buscar soluções a níveis de saúde, a nível de alimento, começar a checar o que comemos, né? Inclusive aqui eu e minha esposa, quando vamos assim ao mercado comprar qualquer coisa, sempre estamos ali atenciosos nas letras, na fabricação, como é feito, etc. Por quê? Porque a indústria alimentícia, ela definitivamente está muito corrompida. Então, se a gente analisar a maneira em que são feitos justamente os alimentos, pois verdadeiramente é quase um veneno. E é uma pena que nossos filhos pequenos, né, não tenham assim nenhuma ideia de como sobreviver, porque imagine se de repente acontece algo, né, que se corte, por exemplo, a energia elétrica e se interrompa o sistema econômico, que se cumpra a profecia de Apocalipse que disse que não poderão nem comprar nem vender, a menos que tenha uma marca, e estejamos aí unidos a um sistema contra Deus. E aí, o que é que nossos filhos poderão fazer? Então, né, é muito sábio começar justamente aprendendo ou ensinar como, por exemplo, ser autossuficiente em um mundo em que não tenhamos assim toda essa comodidade. Por quê? Porque imagine se estamos aí em um campo, em uma floresta, o que é que nós vamos fazer? Ou seja, você vai começar a chorar, por quê? Porque você não tem geladeira, você não tem micro-ondas, você não tem um fogão. Então, o que é que vamos fazer? Então, já temos que estar aprendendo, já ensinando nossos filhos como viver no campo, como plantar, para pelo menos ter uma ideia, né, de como ter uma comida que talvez não supra
todas as nossas necessidades, porém vai nos livrar de tantos males. Porém, que pelo menos nós tenhamos uma comida mais pura, mais natural, até que essas comidas industrializadas contêm muitas mesclas de semente, coisas que é contra a Torá. Então, isso tem muita relação com tudo isso que estivemos vendo no capítulo 6 de Gênesis, né, antes do dilúvio. Então, estamos aqui no livro de Gênesis, né, todos esses acontecimentos de um mundo em que nós não conhecemos, o mundo que nós conhecemos é do dilúvio em diante. Nós não conhecemos nada antes do dilúvio, ok? Porque do dilúvio para trás não conhecemos, não sabemos qual foi esse tipo de natureza, e que assim, o que sabemos é que no capítulo 6 de Gênesis se dão certas condições que foi justamente o que gerou o dilúvio. E quais foram as características que estavam se dando nos dias de Noé? Uma multiplicação. E vejamos o que disse Gênesis, né, no capítulo 6, para pegarmos um pouco de contexto no capítulo 7. Gênesis 6, a partir do versículo 1, vamos ver o que diz aqui, ok? Para a gente entender o que estamos aqui falando. Disse que, e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, ou seja, começou uma explosão demográfica. E segundo alguns estudiosos, o nível de população que estava se dando aqui em Gênesis capítulo 6 é um nível tão explosivo, e algumas teorias sobre, por exemplo, a nova ordem mundial, e dizem, por exemplo, que esses líderes do mundo, das nações, né, que estão tendo em mente, devido a essa explosão demográfica, eles estão pensando como reduzir a população. Estão aí pensando no que fazer para reduzir de maneira drástica a população mundial. E uma das maneiras, né, que por aí se especula, é que estão fazendo coisas no meio ambiente, estão colocando certas substâncias no ambiente que causam câncer, incluso no medicamento. Enfim, tudo é um plano bem estruturado para reduzir a população. E o plano final, que incluso está confirmado pela escritura, é que estão armando uma guerra mundial. Então, por isso, sim, em poucos dias, se houver uma guerra, pois se reduz a população. Por quê? Porque se houvesse uma guerra atualmente no Oriente Médio, com o tipo de tecnologia, com o tipo de armamento que tem esses exércitos, por exemplo, islâmicos, que são armamentos bélicos, arsenal assim impressionante, ou seja, pois é garantido que a população se diminuiria drasticamente. E é isso que disse em Apocalipse que iria acontecer. Isto é o que disse os profetas que iriam acontecer, e recentemente vimos um documentário que diz que antes da Primeira Guerra Mundial já tinha se planejado a Primeira Guerra Mundial, já tinha se planejado a Segunda e a Terceira Guerra Mundial. E depois dessa Terceira Guerra Mundial viria um plano para não ter mais guerras no mundo. E como se pode evitar, por exemplo, que se tenha mais guerras no mundo? Ou seja, como se pode evitar que se tenha guerra entre as nações? Pois se houver um só governo governando, por quê? Porque no momento em que é um só governo, pois já se acabam os problemas. Então tudo está planejado para que o mundo seja governado por uma elite e que essa elite seja quem decida sobre toda a humanidade. Então agora nós podemos crer que toda essa elite de líderes serão líderes assim tementes a Deus, que irão aí querer estabelecer as leis divinas para a humanidade? Por suposto que não. Então aí é onde se solta a perseguição dos últimos tempos, onde vão tratar de eliminar todos os fanáticos, segundo eles, religiosos, que não queiram ser parte dessa nova ordem mundial, desse novo sistema de tolerância, de que se permita tudo, né, de que tudo seja absoluto e de que não haja verdade absoluta. Então, isto é justo o que estava se passando nos dias de Noé. Uma multiplicação demográfica, havia muita promiscuidade, muita mistura, e no versículo 5 de Gênesis 6, vemos outra característica dos dias de Noé. Porque já vimos a primeira, que era o crescimento demográfico, e a segunda, que existe justamente muita promiscuidade, e disse o seguinte, o verso 5: E viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. E como nós podemos dizer que está a nossa geração? Porque Yeshua disse que assim como foi nos dias de Noé, assim seria o dia da sua volta. Então, como estamos vivendo atualmente? Como está a situação atualmente no mundo em que vivemos, no século 21? Ou seja, em questão de multiplicação demográfica, como estão as coisas? Quais nações que mais estão se multiplicando na face dessa terra e que está, por exemplo, começando a controlar, como é que eu posso agora dizer, a Europa, por exemplo? Como nós podemos definir isso?
Pois sabe qual é o povo que está mais se multiplicando na Terra? Pois o Islã. E essa é a estratégia de controle do Islã. Porque muitos estudiosos em demografia dizem que a Europa nos próximos 5 anos será radicalmente diferente. Que a Europa nos próximos 5, no máximo, estourado aí uns 10 anos, será um continente muçulmano. E hoje em dia estamos vendo mais e mais mesquitas, mais e mais da religião islâmica no mundo, e tudo isso com sua ideologia, com sua política, ok? E tudo isso é só uma questão de tempo. E uma das questões dos líderes europeus, uma das razões porque há tanto crescimento na Europa por parte do Islã, é porque houve negociações, começou a se fazer muita imigração à Europa pelos muçulmanos, e foi devido a quê? A que eles deram condições aos europeus de venda de petróleo, facilitaram o petróleo. Agora veja que coisa interessante, porque o profeta Isaías, no capítulo 34, no versículo 9, olha o que ele disse aqui, ó. E os seus ribeiros se tornarão em pés, e o seu pó em enxofre, e a sua terra em pés ardentes. Ok? Então veja o que ele disse aqui: os seus ribeiros se tornarão em pés, e o seu pó em enxofre, e a sua terra em pés ardente. E essa palavra pés ardente é importante saber para que você possa entender o que é que está acontecendo no dia de hoje, atualmente. Por quê? Porque qual é um dos derivados do petróleo? Pois pés ardente. Por quê? Porque a palavra pés ardente em hebraico é justamente essa palavra que está aqui embaixo, é a palavra lesepet boreá, ok? Que significa justamente alcatrão, asfalto ou inclusivamente petróleo. Ok? Porque dessa palavra pés ardentes que Isaías está falando aqui, pode justamente arder, e somente é o petróleo, irmão. E eu sugiro que é o que o profeta Isaías está aqui vendo, era justamente campos petroleiros ardendo em fogo. Então vamos vender a vocês todo o petróleo que vocês queiram. Porém, vocês vão ter que dar a liberdade de vivermos nos seus países. E o que é que a Europa disse? Ok, aceitamos, pode vir. Agora, em Apocalipse 17, no versículo 2 disse: com a qual fornicam os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E nós não podemos esquecer, irmão, que a Babilônia, de um modo geral, são aqueles que fazem com que o povo de Israel caiam. E em Jeremias capítulo 51, versículo 49, disse: como Babilônia fez cair mortos os de Israel, assim em Babilônia cairão os mortos de toda a terra. Ou seja, que segundo a escritura, toda a terra tem se prostituído com o vinho da Babilônia, ok? Isso diz em Apocalipse, ou seja, o petróleo. Incluso o Islã diz que a Arábia Saudita é uma prostituta. Então veja que coincidência, o apóstolo em Apocalipse, vai dizer que toda a terra bebeu do vinho da grande prostituta. E o próprio islamismo diz que a Arábia Saudita é uma prostituta. Por que eles dizem que a Arábia Saudita é uma prostituta? Sabe por quê? Porque eles dizem que a Arábia Saudita está se prostituindo com as nações e vendendo seu petróleo. Então eles odeiam a Arábia Saudita, por quê? Porque eles não querem que o petróleo saia e faça as nações enriquecerem. Então eles querem que as riquezas fiquem na família. E outra coisa é que de alguma maneira a União Europeia ela tinha que estar assim de acordo nas decisões que tomaram com os muçulmanos. E é por isso que nas decisões das Nações Unidas, da ONU, a União Europeia, lógico que vão fazer o quê? Vão votar contra Israel, e em muitos sentidos por quê? Porque vocês acham, perdão, que a Europa, por exemplo, assim, praticamente quase tudo é contra o povo judeu, é contra o povo de Israel. Incluso o Brasil, nesses últimos anos, sempre andando para trás. Por quê? Porque indo contra a nação do pacto. Agora, por que eles são contra justamente a nação de Israel? Por quê? Porque quem é que está começando a controlar justamente a União Europeia? Quem é que controla, irmão, o mundo? Por que vocês acham que um jogador de futebol, irmão, na Europa ganha centenas de milhões para chutar uma bola, irmão? Quem que financia tudo aquilo ali? Será que é um torcedor que vai ao campo e compra um ingressinho e banca todo aquele luxo daqueles jogadores? Claro que não, irmão. São os árabes.
Então, os árabes é quem controla praticamente a economia. Então, o mundo está mudando e, de acordo com as profecias da Bíblia, de acordo com a tradição rabínica, a guerra final será a Terceira Guerra Mundial, que será a guerra de Gog e Magog, que será, segundo os rabinos, entre o Islã e nações cristãs que vão se unir ao Islã. E por que será que vão se unir ao Islã? Pois, por razões econômicas, irão se unir ao Islã contra quem? Contra Israel. Por isso que em Apocalipse fala no capítulo 6 que vai ser duro a gente conseguir o pão. Vamos trabalhar um dia inteiro para conseguir um punhado de farinha, ok? E outra coisa, o que é que está acontecendo atualmente? A parte dessa multiplicação demográfica, desse crescimento islâmico pelo mundo, a parte da fornicação, a parte do adultério, da prostituição. A terceira coisa é que a maldade dos homens é muita. E às vezes nem gostamos mais de. Eu particularmente, não, nem em casa tenho mais televisão. Tudo que eu quero ver, eu vejo na internet. Por quê? Porque as notícias, assim, realmente tá uma coisa terrível. Quando você liga a TV, se você espremer a TV assim, é capaz de pingar sangue. Por quê? Porque a maldade é tanta, é sequestro, é roubo, é político roubando, é justamente pai tendo relações com a criancinha, sua filha bebê, e gente matando outro. Enfim, a maldade está se multiplicando como nunca. E isto é o que se vende hoje na televisão, ok? E não nos damos assim, a televisão hoje não nos dá uma boa notícia. Então é nesse contexto, uma vez mais, ok? Multiplicação demográfica, promiscuidade, a maldade em extremo que Deus decide enviar o quê? Um dilúvio. Então aí se inicia o relato no capítulo 6 de Gênesis, e agora vamos justamente ao capítulo 7 de Gênesis para ver o que Deus fez quando estava justamente a ponto de destruir a humanidade. E vamos ver se nós podemos aprender algo dessa situação com respeito à experiência que teve justamente Noé. Então, em Gênesis capítulo 7, Gênesis 7, no versículo 1, disse: E depois disse o Eterno, ok? Yud Rei Vav Rei, traduzido aqui como Senhor, a Noé: entra na arca, tu e toda o quê? Toda a tua casa. Agora, o que é que foi que Deus disse a Noé antes dele entrar na arca? Noé, sai desse sistema, tu e tua família, e construa uma arca. Ou seja, Deus disse a Noé para que ele se preparasse para o que haveria de vir. Então, isso nos dá muita esperança, por quê? Porque às vezes pode entrar em nós uma incerteza ou seja, do que vai acontecer com todas essas coisas de Apocalipse, né? E o que é que eu tenho que fazer? Eu devo construir uma arca também? Onde é que eu vou morar? Enfim, vou correr para o campo. A lição que nós temos que aprender aqui, irmão, é justamente o que disse aqui, que Noé achou graça aos olhos de Deus. Ou seja, se você achar graça diante dos olhos do Eterno, não te preocupe. Por quê? Porque o Eterno vai te prevenir antes, ele vai te alertar e vai te dizer o que vai acontecer. Incluso o apóstolo Paulo fala em Tessalonicenses que o Messias disse que essas coisas seriam justamente para os que estão em trevas. Porque nós que somos filhos da luz, se a luz é a Escritura, nós estamos justamente na Escritura, pois vamos saber justamente quando essas coisas irão acontecer. E é exatamente o que aconteceu com Noé. E depois disse o Eterno a Noé: entra na arca tu e toda a tua casa, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Ou seja, o que precisamos nessa geração de multiplicação demográfica, de promiscuidade, de maldade, de violência, de tudo. Pornografia, para sermos livrados do juízo que há de vir. Porque o que significa ser justo? Onde posso encontrar o que é fazer justiça? Como posso saber, irmão, o que se trata de fazer justiça? Pois na Torá, obedecendo seus mandamentos, que são justo, bom, porque o apóstolo Paulo fala isso, que os mandamentos são santo, justo e bom. Porque se você e eu obedecemos os mandamentos do Eterno são justos. Em Apocalipse fala que justos e verdadeiros são os teus juízos, os teus caminhos. Então, assim que se a gente seguir seus caminhos, pois por suposto que iremos ser considerados justos, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. E disse o versículo 2: de todos os animais limpos levarás contigo 7 e 7, o macho e a sua fêmea. Mas os animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. Agora, mesmo depois do dilúvio, nós vemos uma diferença entre animais limpos e animais imundos. Inclusive em Gênesis capítulo 8, verso 20, disse: depois do dilúvio, e Noé levantou um altar
ao Senhor, tomou de todos os animais puros e de todas as aves puras e ofereceu-os em holocausto ao Senhor sobre o altar. Então, essa diferença entre animais puros e animais impuros é completamente consistente com Levítico capítulo 11, que não existia na época de Noé. Portanto, quando vemos a diferença bíblica entre animais puros e animais impuros, imediatamente antes e depois do dilúvio, então vemos exatamente, irmão, o mesmo entendimento apresentado em Levítico capítulo 11. Então, nós não devemos nos surpreender. Por quê? Porque a palavra de Deus não muda, ok? A palavra não mudou e não mudará. Então, há e sempre houve uma diferença entre animais limpos e animais imundos, e nunca nos foi permitido comer coisas imundas. A lei do Eterno sempre existiu antes de ser escrita no Monte Sinai. O que aconteceu simplesmente foi que se passaram adiante de geração em geração, já seja oralmente ou talvez sido escrito muitas vezes. E sabemos que o povo de Deus sempre teve sua lei, a sua Torá, e nós podemos apenas supor que é a mesma lei que foi dada ao povo de Israel desde Adão e Eva. Por quê? Porque de outra forma, como é que Caim e Abel saberiam as particularidades das ofertas? Como é que, por exemplo, que saberiam que estava, como é que Caim sabia que estava errado em assassinar? Então, muitas pessoas confundem o fato de que, desde que a lei foi escrita no Monte Sinai, que a mesma lei não existia antes. Ou seja, que a lei antes de Noé era uma coisa, depois no tempo de Moisés é outra. Não, irmão. Ou seja, não existe uma nova lei. Isso não faria qualquer sentido. A lei é a mesma ontem, hoje e eternamente. Foi sempre simplesmente escrita para que as pessoas pudessem facilmente divulgar para cerca de 2 milhões e meio de pessoas. Então, em Gênesis 7, verso 2, mais uma vez, diz o que? De todos os animais limpos levará contigo 7 e 7, macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. Então aqui disse de todos os animais limpos. E mais uma vez, e será que esses animais são os animais que não tomavam banho? Ou seja, quais são os animais limpos que está se referindo aqui? Os animais puros e animais não puros. Porém, puros em que sentido? Puro significa que possa ser comido. E impuro se quer dizer que não se pode comer. Ou seja, todos os animais Deus criou com um propósito. Nada é mal em si mesmo, nada é imundo em si mesmo, nada é impuro em si mesmo. Porém, houve criaturas que Deus criou para comer e outras que Deus criou para que não fosse comida. Então, Deus determinou, né, se Ele nos criou, se Ele sabe justamente o que funciona em meu corpo, então Ele sabe perfeitamente o que eu devo comer e o que eu não devo comer. Ok? Ele sabe perfeitamente o que pode fazer bem ao teu corpo e o que não pode fazer bem. Agora, por que nós temos que esperar um médico que nos diga assim que nós devemos, olha, irmão, para de comer carne de porco porque isso vai te ofender, ok? Não coma isso aqui não. Ah, rapaz, o médico disse que eu não posso comer porco. Não, agora eu não como nem pipoca que tenha bacon, eu não quero mais saber disso. Por quê? Porque o médico te falou. E nós obedecemos ao pé da letra, ok? E aí já nos dá pena, né? Porém, quando a gente justamente fala que a Bíblia disse que você não pode comer certas coisas, a pessoa já faz o quê? Ah, rapaz, e por quê? O que é que tem um porco? Eu não posso, por quê? Porque, enfim. Então, nos dá dó quando a Bíblia diz assim que nós não, as pessoas que não guardam a lei, ok? Por quê? Porque o médico falou, não, na minha casa não entra mais nada de alimentos de porco, essas coisas. O médico me proibiu de comer isso e comer aquilo. Agora, quando é por causa de Deus, as pessoas nos criticam, e ninguém critica as pessoas que, rapaz, tu vai acreditar nesse médico doido que disse que tu não pode comer essas coisas. Ninguém diz isso. Ah, o médico falou, ah, rapaz, realmente, o porco é um animal muito perigoso, muito cuidado, já estou até com medo. Mas as pessoas nos criticam, ok? Por a gente dizer que não vamos comer essas comidas porque a palavra de Deus diz que não. Então, não é em si, ok? Ou seja, não quer dizer que o porco é maldito, não é? O porco não é maldito como muitos pensam porque entrou demônios no porco. Não, ok? Muitas pessoas pensam que os porcos são ruins porque Jesus jogou demônios no porco, nos porcos. Ou seja, não tem nenhum problema, mano. Os porcos são simpáticos, ok? Porém, simplesmente Deus criou o porco não para ser comida. Então, o que é que determina o que você e eu comemos? Pois a nossa cultura. Por quê? Porque para você e para mim parece escandaloso comer um gato, porém na China comer um gato é a mesma coisa que estar comendo aqui um pedaço de picanha.
Inclusive se come cachorro, se come macaco em outros lugares, ratos, baratas, etc. Então, o que determina nossa dieta são simplesmente aspectos culturais. Porém, quem determinou de antemão o que é puro e o que é apto para comer e o que não é apto para comer? Pois o próprio Eterno. Então, nesse caso, quando ele fala de animais limpos, se refere a animais que se pode comer, ok? Então, aqui no versículo 2 se esclarece muito isso aqui. Agora, por que será que Deus mandou levar mais animais limpos do que animais não limpos? Pois porque iriam comer os animais limpos. Então, precisava de mais animais limpos. E no versículo 3 disse: também das aves do céu, sete e sete, macho e fêmea, para se conservar em vida a sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Agora você se imagina o que é chover 40 dias e 40 noites? E não somente chover assim de cima para baixo, porque também sai água da terra. Obviamente que haviam canais de água debaixo da terra, e segue havendo, e de repente começou a sair água de todas as partes. Então disse aqui, e porque disse, porque passados ainda 7 dias farei chover. Ou seja, esses 7 dias, irmão, segundo os rabinos, se refere aos 7 dias de dor pelo luto pelo justo Matusalém. Por quê? Porque o próprio Deus foi sensível à sua honra e, por respeito a Matusalém, demorou o castigo. Então, por isso que dentro da cultura hebraica, um luto dura 7 dias. Ok? Então, por isso que aqui também os rabinos deduzem isso aqui, ok? Não é a Bíblia que está dizendo, porém os rabinos deduzem que esses 7 dias aqui são referência ao luto por Matusalém. Por quê? Porque Deus demorou a castigar o mundo justamente por Matusalém. Agora, se a gente contar os anos de vida de Matusalém, veremos que terminam no ano 600 da vida de Noé, ok? E no versículo 4, mais uma vez disse, porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e exterminarei da face da terra todas as criaturas que fiz. Então, esses dias casualmente correspondem com um período de tempo inicial para a formação de um feto, 40 dias. Por quê? Porque os homens dessa geração pecaram contra o Eterno em forma de, ou seja, como se fossem pessoas bastardas. Porém, qual é o significado espiritual do número 40? Poderíamos dizer, irmão, que o número 40 é um número utilizado para apontar um tempo de prova ou um tempo de exame para colocar algo ou alguém em evidência, já seja boa ou já seja má. E aí, se você passa na prova, ok, se mostra justamente durante esse período tal evidência positiva. Da mesma maneira, se não passar na prova, se mostra durante esse período evidências negativas. Então, existem muitos casos onde o número 40 é utilizado na Bíblia, ok? Os tempos da prova de Deus ao homem na Bíblia são normalmente 40 anos. 40 anos Israel passou peregrinando, ok? E é bem provável que Noé esteve pregando por 40 anos, o dilúvio foi 40 dias e 40 noites. Israel passou mais uma vez 40 vezes 10 anos no Egito e 40 anos no deserto por causa de quê? Da sua desobediência. Jonas pregou a Nínive por 40 dias. O Messias esteve 40 dias no deserto sendo provado pelo diabo. Depois de ressuscitar, o Messias esteve quantos dias entre os homens? 40 dias, pregando antes da sua ascensão. E o povo de Israel recebeu a pregação do evangelho por 40 anos antes que o juízo de Deus viesse à nação e a cidade de Jerusalém, junto com seu templo, fosse destruída. Então, o número 40 na Bíblia é um número que tem a ver com prova, com um número de refinamento, por assim dizer. Ok? E no verso 5 disse, e Noé fez segundo tudo o que o Senhor lhe ordenara. Ou seja, Noé fez tudo o que o Eterno ordenou. E aqui surge a pergunta, como é que Noé trouxe todos esses animais? Será que Noé amarrou uma corda, né, trouxe o leão assim, arrastando um leão? Ou seja, como foi que ele colocou todos os animais na arca? E esta é uma das objeções que muitas pessoas têm com respeito à Bíblia, e especificamente com respeito à história de Noé, porque muitas pessoas, muitos adversários da Bíblia, dizem que a história de Noé é uma lenda. E óbvio que estamos aqui falando de um acontecimento sobrenatural.
É óbvio que Noé não tinha por que aí estar usando uma corda e lançando nos mamutes, nos bois, nos leões, né? Senão que os animais, por instinto, assim como os animais, quando chega, por exemplo, ao inverno, vão a uma cova. Porque aqui, ou seja, esses animais tiveram um instinto dado por Deus que de repente começaram a caminhar rumo à arca. Então, assim que não te preocupe, por quê? Porque Deus é capaz de colocar instinto nos animais. E tem uma espécie de pássaros que nasce, por exemplo, no Alasca, se não me falha a memória, e depois eles têm que fazer uma travessia para chegar aí a um lugar chamado Hawaii, uma coisa assim, o Havaí, me lembro agora o nome. O problema é que esses pássaros, irmão, nunca foram a esse lugar, ok? Eles estão no Alasca, porém, quando o frio está chegando, frio tenso, intenso, eles têm que fugirem, atravessar justamente para um continente onde há justamente um continente tropical. Ou seja, de repente os pássaros nascem aí no Alasca e começa a fazer um frio tremendo, então eles têm que ir em rumo justamente ao Havaí, ou Hawaii, um lugar desse que eu não me recordo o nome, eu não estou sabendo pronunciar o nome. Não é bem um Havaí. Agora, esses pássaros, irmãos, eles vão assim, sem nenhum instrumento de voo mecânico, assim, eles vão por instinto. Ou seja, não há sinais nos céus. Olha, pássaro vira à direita, pássaro vira à esquerda, cuidado na frente vai vir um avião, ok? Eles chegam exatamente no lugar de destino. Então, da mesma maneira, Deus colocou instinto nesses animais para que eles pudessem chegar na arca. Então, aqui no versículo 6, disse: E tinha Noé 600 anos de idade, quando o dilúvio veio sobre a terra. Noé tinha 600 anos de idade quando o dilúvio chegou à terra. E já falamos do tema da longevidade, porque viviam tantos anos nesta época, as condições climáticas, atmosféricas da Terra. Havia, segundo muitos, uma capa que protegia a Terra de raios, né, que de alguma maneira envelhece o nosso corpo. Então, eram condições totalmente diferentes da que vivíamos ou da que viviam antes do dilúvio. Então, no versículo 7 disse: Noé entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, das aves e do todo réptil sobre a terra. Entraram 2 a 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Passados os 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês. Romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. Agora, aqui menciona que no segundo mês, ok? No mês segundo, aos 17 dias do mês. E em lugar nenhum da Bíblia, irmão, em lugar nenhum da Torá, se fala do dia 17 desse segundo mês. Você pode ler Gênesis, Apocalipse e você não vai encontrar nada de 17º dia do segundo mês. Agora, eu não sei vocês, mas para mim, aqui eu vejo, sabe o quê? Eu vejo uma conexão profética. Por quê? Porque nós temos que saber que esses determinados dias, ok, de um determinado mês, têm um significado muito importante. Por quê? Porque, de outra forma, não faria sentido se escrever esses dias aqui. Porque eu creio que tudo que está escrito na Bíblia tem que haver um sentido. E pensando sobre esses 17 dias do mês, pensando sobre esse segundo mês, que tem a ver justamente um significado, e nós podemos ver esse possível significado no livro de Números. Números capítulo 9, a partir do versículo 1, disse: E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo: Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo determinado. No dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado, a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos, a celebrareis. E verso 9 disse: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém entre vós, ou entre as vossas gerações, for imundo por tocar corpo morto, ou achar-se em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. E aqui menciona: no mês segundo, no dia 14 à tarde, a celebrarão com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Então aqui nós vemos, irmão, que o Eterno aqui criou uma provisão de uma segunda Páscoa, de um Pesach Sheni,
ok? Para quem não sabe, existem duas Páscoas na Bíblia, ok? Existe uma primeira Páscoa, que é justamente em Nissan, em Aviv, em 14 de Aviv, e existe uma segunda Páscoa justamente para aquelas pessoas que não tiveram a possibilidade, por alguma questão de força maior, de não poder celebrar a primeira Páscoa. Então aqui nós vemos essa provisão de uma segunda Páscoa no segundo mês, no 14º dia. Porém, você deve estar pensando, mas irmão, realmente a Páscoa é no dia 14 do primeiro mês e não no 17º dia. Porém, o que é que vem depois da Páscoa? Pois as primícias, ok? A ressurreição, ok? Bicurim. Isso poderia ser justamente o que aconteceu com Noé, que foi o primeiro fruto após a segunda Páscoa, onde Noé e sua família ofereceu as primícias ao Eterno, que foi justamente o que sobrou, o que restou daquela inundação. Então a chuva caiu naquele dia, levando justamente a arca, e em seguida o que acontecia com a arca? Pois a arca estava flutuando perante o Eterno, literalmente nas ondas, e se comparando o quê? Com as primícias, porque era a única coisa que existia na face daquela, na terra naquela época. Então, isso possa não fazer sentido para você, porém para mim faz um pouco de sentido. Então, isso é o que muita gente se pergunta, por que se celebra uma peça duas vezes, uma segunda vez? E eu quero aqui esclarecer que nenhum de nós, irmãos, somos capazes de obedecer nenhum dos dias festivos da Bíblia de maneira 100% bíblica. Por quê? Porque nós temos algumas impossibilidades, como por exemplo a falta de um templo em Jerusalém. Agora, isso não nos impede de cumprir o mandamento. Isso nos impede, ou isso significa o quê? Que eu não posso cumprir 100% biblicamente. Por quê? Porque se celebrar uma festividade bíblica se requer de algumas coisas que se faziam no templo. Então, o que é que fazemos nas festividades? É recordar as festas com uma celebração, né, como se fosse um Shabat, com Kiddush, não trabalhando, e aí nós cumpriremos totalmente quando Yeshua voltar. Agora, mais uma vez, não estou dizendo que isso não é porque não se deve celebrar as festividades. Eu estou dizendo que não conseguimos cumprir ao pé da letra por falta de tempo, ok? Lembrando que em nossas casas nós celebramos, nós fazemos como Shabat, não trabalhamos. Então, todo nosso esforço que estamos fazendo quando comemoramos essas festas, inclusive a Páscoa, é apenas uma comemoração, uma lembrança. Agora, o que é que disse sobre a segunda Páscoa? E por que essa segunda Páscoa, a Pesach Sheni, ela foi estabelecida? Pois foi estabelecida para aqueles que estavam impuros, como disse aqui. O versículo 10 fala aos filhos de Israel, dizendo que quando houver entre vós e entre as vossas gerações, ou seja, quem for imundo por tocar corpo morto ou achar-se em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Eterno. Então essa segunda Páscoa, a Pesach Sheni, ela foi estabelecida para aquelas pessoas que estavam impuras, ok? Impuras por causa de quê? Por tocarem mortos, ou porque estavam em uma viagem longa, ok? E não puderam participar na primeira Páscoa, que é em 14 de Aviv, ok? Aí no versículo 11 disse, no mês segundo, no dia 14 à tarde, a celebrarei com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Então vemos que a segunda Páscoa, ela foi justamente dada por causa de um pedido. Por quê? Porque as pessoas se tornaram impuros por tocarem mortos. Então Moisés faz um pedido a Deus. Então aqui em número 9 vemos que o Eterno deu a razão, deu outra razão para a celebração da Páscoa. E tudo o que não foi solicitado, ok? Foi para aqueles que estavam em uma viagem longa, ok? Porque Moisés pediu primeiro para quem? Para quem tocasse morto. Porém, a provisão era justamente para quem estivesse longe, em uma jornada longe, ok? Então, Deus deu essa segunda Páscoa para aqueles que estavam em uma viagem longa. Ou seja, não foi fornecida apenas pelo pedido de Moisés e do povo, porque tocavam em mortos. Então, de modo que isto aqui, irmão, está nos dizendo, ou está nos dando, é um elemento que seria necessário para o futuro, ok? Tudo que a Bíblia fala, irmão, lembre-se que Isaías fala que Deus revela o fim desde o princípio, ok? Então, isso aqui tem um elemento necessário para os tempos finais, para os últimos dias que estamos vivendo. Então, às vezes, né, eu penso nos tempos de uma longa viagem, profeticamente falando, ou seja, eu sei em quem eu estou pensando. Porém, quem vocês pensam, por exemplo, em alguém que se distanciou, foi fazer uma viagem longa, né, viveu uma vida assim totalmente mundana, pois o filho pródigo, que é conhecido como Efraim, como as 10 tribos do norte de Israel. E o reino do norte
foi os que se foram em uma viagem muito longa. Eles foram banidos para longe e hoje não podem celebrar a Páscoa. Agora, aonde é que vamos ver uma segunda Páscoa sendo oferecida ao longo dos tempos, especialmente a Efraim na Bíblia? Nós temos em relação, por exemplo, ao Reino do Norte, eles celebrando uma segunda Páscoa. Mais uma vez, o Reino do Norte, que foram dispersos entre as nações, tem um versículo na Bíblia que diz que eles estavam celebrando a festa da Páscoa. Vamos aqui a Números, capítulo 30, Números não, segundo as Crônicas, capítulo 30, a partir do versículo 10 em diante diz o seguinte: e os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon, porém riram-se e zombaram deles. Todavia, alguns de Assê e de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. E a mão de Deus esteve com Judá, dando-lhes um só coração para fazer o mandato do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar o quê? Para celebrar a festa dos pães ázimos, no segundo mês, ou seja, isso aqui é a segunda Páscoa, ou seja, a Páscoa Sheni, uma congregação muito grande. E levantando-se, e tiraram os altares que haviam em Jerusalém, também tiraram todos os altares de incenso e os lançaram no ribeiro de Cedron. Então sacrificaram a Páscoa no dia 14º do segundo mês. Ok? Então, eu quero aqui dar uma pausa, por quê? Porque nós temos que notar que não estão apenas celebrando a segunda Páscoa, ok? Mas estão celebrando toda a festividade, com tudo que implica celebrar uma Páscoa. Por quê? Porque veja o que disse o versículo 13, e ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães ázimos, ok? Ou seja, não apenas uma simples festa de lembrancinha, mas tudo que incluía dentro do mandamento da festa: cordeiro, os pães ázimos e as ervas amargas. E, justamente de acordo com o que a gente leu em Números capítulo 9, verso 11 e 12, disse, verso 11, 12 e 13, eu inverti aqui. No mês segundo, no dia 14 à tarde, a celebrarão com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, ou seja, dela quem? Pois o cordeiro, e dela não quebrarão osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Porém, quando um homem for limpo e não estiver em viagem e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma do seu povo será extirpada, porquanto não ofereceu oferta do Senhor a seu tempo determinado, esse homem levará o seu pecado. Então aqui nós vemos todas as instruções da Páscoa e em seguida, depois dessas instruções, vemos ser dito que quando celebrem a Páscoa, devem seguir todos os elementos que se requer celebrar a Páscoa. Então significa os pães sem fermentos, ok? Os primeiros frutos, bicurim, que é justamente o que vemos no versículo 12 de Números, capítulo, no 2 Crônicas 30. E a mão de Deus esteve sobre Judá, e dando-lhe um só coração para fazer o mandato do rei e dos príncipes conforme a palavra do Senhor. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo. Para quê? Para celebrar a festa dos pães ázimos. Então aqui em 2 Crônicas está justamente essa mensagem foi enviada ao Reino do Sul. E o Reino do Sul enviou ao Reino do Norte, que tinha sido levado ao exílio à Síria. Agora, o que é que isso aqui nos diz? É que Deus ainda está oferecendo, irmão, graça e misericórdia para o Reino do Norte. Ou seja, essa segunda Páscoa é um símbolo de uma segunda chance. Ok, vocês foram expulsos, porém se vocês quiserem voltar, eu recebo vocês, ok? Então vocês têm uma segunda chance para mim. E obviamente que muitos deles vieram o que disse o versículo 1, e os correios foram passando de cidade a cidade pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon, porém riram-se e zombaram deles. Ou seja, que muitos das tribos da tribo de Efraim menosprezaram a mensagem, mas havia muitos que se humilharam, como justamente diz o versículo 11, que diz: todavia alguns de Assé e de Manassés e de Zebulon, ou seja, são tribos das tribos do norte, ok? Essas três tribos aqui pertencem à tribo do norte, a tribo de Efraim. Se humilharam e vieram a Jerusalém. Ok, se humilharam e celebraram uma segunda Páscoa. Ou seja,
Vemos como a humildade nos ajuda muito, irmão. Então vemos que eles receberam graça, eles receberam misericórdia, e não podemos ver uma segunda Páscoa ser aplicada ao Reino do Norte nas Escrituras, ok? Ou seja, nós podemos ver, perdão. Então agora, se aconteceu de se aplicar a eles naquele tempo, irmão, porque lembre-se que a Bíblia, a história bíblica é uma história cíclica. Se isso foi aplicado ao Reino do Norte há centenas de anos atrás, centenas não, milhares de anos atrás, então não se pode aplicar ao Reino do Norte hoje? É claro que sim. Então, algumas pessoas poderiam dizer, mas você, ou seja, Efraim não está na terra de Israel para celebrar uma segunda Páscoa. Então, basicamente, você sabe que eu não estou na terra para poder celebrar uma segunda Páscoa, então este é um problema, ou seja, então para esse problema existe uma solução. Por quê? Porque o argumento é que nós não estamos na terra de Israel para a gente celebrar uma segunda Páscoa e muito menos a Páscoa do dia 14. Porém, eu acho mais apropriado pensar, irmão, que quando você não está na terra de Israel em oposição à primeira, ok? E para mim e para a minha família, a Páscoa é uma lembrança. Assim como o arco-íris na época de Noé era uma lembrança, e assim como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda de Yeshua. Então eu acredito que existe uma evidência de que aquela inundação com Noé aconteceu em uma segunda primícia do tempo da segunda Páscoa, sobre o tempo do segundo mês, perdão, sobre o tempo do segundo mês daqui dessa festa de pães sem fermento. Por quê? Porque também penso que no retorno de Yeshua será em uma segunda Páscoa, não pensa Sheni. Ou seja, nós temos que estar aberto a tudo, a todo pensamento. Não podemos estar pensando aqui, que ele só vem na festa das trombetas ou em Yom Kippur. Não, nós temos que ter uma mente aberta. Por quê? Porque o Messias está, ou seja, esses códigos bíblicos de regresso do Messias está embutido dentro das festividades. Então, quando Yeshua vier nos buscar, nós estaremos indo embora para onde? Para a terra, no momento da segunda Páscoa, para o Reino do Norte, e seremos reunidos naquele tempo na terra com quem? Com Jerusalém, ou seja, com Judá. Por isso devemos estar ansiosos para essa segunda Páscoa, ok? Porque já estamos praticamente a menos de 3 meses, 5 meses, eu creio, agora não me lembro, até a Páscoa do dia 14, que é em abril. Ou seja, temos que nos lembrar, irmão, que não estamos na terra de Israel. Então, passemos pela primeira Páscoa, porque não estamos na terra, não estamos em Jerusalém, e a segunda Páscoa é para lembrar que o tempo é chegado quando seremos levados para lá. Então, por isso que celebramos uma segunda Páscoa. Quem não celebrou, né, ou não sabia nem que existia, celebramos uma segunda Páscoa que a primeira não estivemos lá, ok? Passar por cima tem um grande significado para nós. Por quê? Porque mesmo que eu não esteja na terra de Israel, eu devo estar celebrando as festividades bíblicas. Então, para concluir aqui esse raciocínio, aqui em 2 Crônicas, capítulo 30, verso 15, diz, então sacrificaram a Páscoa no dia 14º do segundo mês, ok? Então, tudo isso aqui a gente está entendendo agora, irmão. Por isso que em Números, capítulo 9, verso 12, disse, porém, quando um homem for limpo, não estiver em viagem e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma do seu povo será extirpada, ou seja, será cortada do povo. Porque só não pode celebrar essa segunda Páscoa quem estiver impuro, ou algum problema, ou quem estiver numa viagem longa. Agora, quem não estiver nessa viagem longa, ok, e não celebrar, será extirpada do povo de Israel. Por quê? Porque diz o texto que não ofereceu oferta do Senhor a seu tempo determinado, esse homem levará o seu pecado. Então, se você prestar bem atenção, tem uma segunda Páscoa. Então, por que o povo diria isso de novo? Que seguisse todo o regulamento que rodeia a Páscoa, ou seja, o pão asmo, primeiros frutos e Shavuot. Então, quando Moisés disse que celebrássemos a Páscoa, eles deveriam seguir todos os regulamentos que significa tudo o que rodeia a Páscoa. Incluso a Páscoa, temos a Páscoa com sem fermento, primícia, e depois de primícia tem o quê? A festa de Shavuot. E algumas pessoas poderiam dizer, bem, eu vejo os pães asmos e os primeiros frutos, porém eu não vejo aqui a festa de Shavuot. Porém, lembre-se, irmão, que as primícias são os primeiros frutos, que é onde começa a contagem para Shavuot, que é a conta do homem. Ou seja, a conta das semanas para se chegar em Pentecoste. Então,
não é algo assim implícito, mas nós sabemos que isso foi seguido por meio de uma segunda Páscoa. Então, voltando aqui ao tema do dilúvio, não sei se ficou claro para os irmãos, porém, é um tema um pouco complexo de se examinar assim às pressas. Porém, no versículo 13, mais uma vez de Gênesis, capítulo 7, disse: no mesmo dia entraram na arca seus filhos Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Ou seja, veja vocês que aqui fala justamente é que Noé entrou com seus filhos. Agora, pera, eu acho que eu pulei aqui, o versículo 12. E choveu, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Então, mais uma vez aqui, voltando a esse tema. Ou seja, começou o dilúvio e essas águas saíram de dois lugares, ok? Saíram, por exemplo, do céu, ok? Em forma de chuvas intensas, e da própria terra, ok? Então, essas últimas eram justamente as águas ferventes devido às substâncias, como é que eu posso falar essa palavra? Sulfúricas, né, que continham, e por isso Deus mandou Noé calafetar, é assim que se fala, calafetar a arca. Então, no versículo 12, disse o seguinte: e houve chuva sobre a terra, ok? Por 40 dias e 40 noites. Houve chuva sobre a terra. E mais uma vez, vemos que começou a acontecer o que Deus disse a Noé. Porém, alguns rabinos dizem que mais adiante a Torá fala das águas, afirmando que o dilúvio esteve sobre a terra. Ou seja, que a Torá primeiro se refere às águas como chuva e logo como dilúvio. Por quê? Porque Deus inicialmente fez cair as águas sobre o mundo com misericórdia, ou seja, essa misericórdia foi em forma de chuva, com o propósito de que os homens se arrependessem dessas chuvas, porém como essas chuvas como não se arrependeram, ok? Então Deus não poderia justamente transformar essas chuvas, essas águas da chuva em bênção. Então, como não se arrependeram, essas águas das chuvas que poderiam se tornar em bênção, se tornaram em dilúvio. E também tem algo interessante aqui, por quê? Porque diz que o dilúvio durou 40 dias e 40 noites e depois a chuva terminou. Porém, as águas cobriam a terra por muito tempo. E em Gênesis 8, 3 e 4 disse: e as águas iam se ecoando continuamente de sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram. E a arca repousou no sétimo mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Agora, mais uma vez, a arca repousou no dia 17 do mês. Irmãos, quando a Bíblia assinala datas, é porque tem algo significativo aí, ok? Por quê? Porque mais tarde nós vemos que o dia 17 é dado em que os israelitas cruzaram o Mar Vermelho. E eles também passaram pelas águas e foram figuramente batizados, recebendo a oportunidade de um novo início para ser justamente um novo homem. Então, o número 17 é justamente a data em que Yeshua ressuscita dos mortos. Leiam os evangelhos que vocês vão descobrir o que eu estou falando. E no versículo 13 disse: e no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, pássaros de toda qualidade. E verso 15, de toda carne, que se havia espírito de vida, entraram de dois em dois para junto de Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou dentro. Agora, veja o que diz aqui, o versículo 16, que Deus fechou a arca por dentro. Agora, ou seja, o próprio Deus fechou a arca, não foi Noé, ok? Não foi o filho de Noé. Foi Deus quem fechou a arca. Ou seja, aqui nós encontramos a primeira porta automática do mundo, se fechando sozinha e ninguém mais podia entrar. Então, todos estavam aí dentro. Já vimos no estudo de Gênesis 6 as dimensões da arca, e de acordo com as dimensões da arca, era mais ou menos do tamanho de um Titanic. E tem um vídeo no YouTube chamado Achados da Arca de Noé, e tem alguns comentários bem interessantes, né, de pessoas de exploradores, né, de alpinistas, que têm ido ao Monte Ararat. Por quê? Porque a Bíblia disse que foi nesse monte que a arca ela ficou aí depois do dilúvio. Porque a arca ficou sobre o Monte Ararat, e o Monte Ararat é na atual Turquia.
E atualmente existe turismo a este monte aí, né, que está coberto de gelo. Porém, já antes haviam satélites que haviam fotografado, por exemplo, ou que detectaram a estrutura da arca. E tem pessoas que se meteram a investigar e já tomaram assim destroços da madeira da arca, estão assim analisando em laboratórios, etc. E isso assim é algo extraordinário. Por quê? Porque isso derruba muitos conceitos acerca da evolução. A teoria do fóssil, perdão, do intervalo, etc. Por quê? Porque a arca representa, irmãos, a salvação para todos os homens. A arca é a porta da graça. E chegará um momento que, quando a porta da graça seja fechada, inclusive tem uma música evangélica, ou um hino da harpa, né? Que se canta muito em cultos assim de ar livre, evangélico, a porta da graça aberta está. Me perdoe meu cântico, mas é por aí que se vai a onda. Então, essa porta da graça será fechada, chegará um momento, e se o pecador não se arrepender a tempo, o Eterno terá que fechar a porta da graça para deixar lugar para o juízo condenatório. E quando ele fecha a porta, nenhuma pessoa, nenhum ser humano, ninguém pode abri-la. Morreu toda a carne, exceto os peixes, por quê? Pois, porque não se perverteram a sua natureza sexual os peixes. Pois bem, vieram as águas e disse o verso 17. E o dilúvio, e durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. Quer dizer, todos os montes altos da terra que havia debaixo do céu foram cobertos pelas águas do dilúvio. E no verso 20 disse: 15 côvados acima prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Ou seja, que ao redor de 7 metros mais alto que os montes mais altos da terra, essas águas do dilúvio subiu. E isso explica o porquê arqueólogos encontraram em cima de montanhas fósseis, restos mortais de peixes. Ou seja, isso é algo assim inexplicável, irmão. Por quê? Porque como se explica um peixe em cima de uma montanha? Pois precisamente o dilúvio explica esse mistério. E outra das coisas que explicam o dilúvio é justamente os aspectos, né, uma vez mais, desses fósseis. E por quê? Porque quais são uma das características dos fósseis? Porque eu não sou aqui nenhum biólogo, não sou experto nesse assuntos pesquisados. Por quê? Porque não estão mortos. Porém, a pergunta é, por que agora já não se formam mais fósseis na Terra? Por que só existem fósseis de milhares de anos e não agora? Porque o que se passa se você agora deixar um cadáver de um passarinho por aí? Por exemplo, você deixa um cadáver exposto, o que é que vai acontecer? Pois ele vai virar pó e ele vai desaparecer praticamente. Porém, a pergunta é, por que isso aí ficou marcado com esses restos mortais? Por que não viraram pó? Ou seja, isso mostra, irmão, que houve algo que fizesse que de repente ficassem enterrados aí e que houvesse uma mistura de animais que ficassem aí confinados. Ou seja, isso se fala que houve um cataclismo muito grande e se explica também que do porquê da teoria da evolução, ou seja, não se pode explicar a teoria da evolução. Por quê? Porque a teoria da evolução se baseia em quê? Se baseia na sua maneira de registrar as datas dos diferentes fósseis, ou seja, eles classificam com respeito ao tempo de acordo com as capas nas quais estavam. Por exemplo, se supõe que entre mais baixo comecem a analisar capas, começam a escavar e escavar e escavar, e os que estão nas capas mais profundas da Terra apresentam justamente animais mais antigos. E entre mais profundo, por mais antigo, entre mais elevado, pois se supõe que esses animais são mais modernos. Então a teoria da evolução te diz o quê? Te diz, ok, daqui a tal metro é da época de milhares de anos. Depois deste aqui para cá, já é outra era geológica e por aí se vai. Aí você pergunta, ok. Porém, como você sabe que daqui para cá esta justamente era essa era geológica, ou é? E são tantos bilhões de anos. Como se explica? E sabe o que, é que eles vão te dizer?
Porque esses animais aqui são da era geológica X. Esses correspondem da era geológica de milhares e milhares de anos. E como vocês sabem, irmãos, que existem, por exemplo, animais, ou seja, como se saber que esses animais têm todos esses milhares e milhões de anos? Eles vão te dizer o seguinte, por quê? Porque eles estão nos estratos da era geológica. Então, aí você pergunta, e como saber que esta era geológica é desses anos? Ah, porque esses animais são nascidos antigos, ou seja, são pensamentos circulares, irmão. É algo cíclico, não é uma roda. Porém, qual é o problema? O problema, irmão, é que nem todas as capas geológicas são iguais em todos os lugares. Ou seja, esta era geológica que se encontra aqui no Brasil, ok? E esta outra era geológica está na China. E logo essa outra era geológica está em Madrid e como que está misturado em todo mundo, ou seja, isso é um problema. Por quê? Porque não estão assim todos organizados como um sanduíche em todo mundo. Não está assim, irmão. Ou seja, está tudo misturado. E outro problema é que existem lugares que têm animais que se supõe que não existia nessa era geológica e apareceu aí. Então, o que aconteceu? Ou seja, é algo inexplicável. E é como Paulo disse na carta aos Romanos: dizem ser sábios, porém se tornam nécios, porque mudaram a glória de Deus, né? A glória do Deus incorruptível. E outro problema é que de repente há árvores que tenham ficado enterradas completamente e que todo o tronco da árvore, por exemplo, uma palmeira, todo o tronco da árvore da palmeira abarca várias áreas geológicas de milhões de anos. Então, esse é outro problema. Então, tem muito problema com a teoria da evolução. Então, é fácil, né? É tão fácil, ou seja, tão fácil seria se simplesmente lessem o livro de Gênesis e ver como aconteceu tudo. Ver que houve um dilúvio, ver que praticamente todas as civilizações têm algum tipo de registro de um cataclismo de águas. E muitos por aí dizem que Moisés copiou essa teoria do dilúvio de outras culturas. Por quê? Porque efetivamente há outras culturas em seus registros que têm esse acontecimento do dilúvio. E seria um bom argumento para aqueles que dizem que o Novo Testamento é um lixo, que não podemos crer no Novo Testamento porque está conectado com coisas pagãs. Porém, esses acontecimentos de Noé, incluso o próprio nascimento de Moisés, irmão, tem um registro no paganismo de uma pessoa que nasce exatamente como Moisés nasceu, passa as mesmas circunstâncias que Moisés nasceu. Ou seja, veja que interessante, que faz a mesma acusação com Moisés, a que fazem com Yeshua. Então, eu vou deixar de crer na Torá, porque existe um nascimento na mitologia igual de Moisés, se passou uma coisa, foi colocado num cesto, colocado num rio, e uma mulher achou. Então, Moisés é uma cópia barata de um Deus e uma religião. Ou seja, veja o ridículo que as pessoas justamente não ou deixaram de crer no Novo Testamento porque uma suposta religião está usando conceitos, né, do Novo Testamento e colocando em sua religião. Porém, usam conceito do Antigo Testamento e colocam em suas religiões. Então, isso não prova que Moisés, irmão, andou copiando histórias de outras culturas. Isto, o único que prova é que a origem comum da humanidade, ou seja, isso é o que prova. Então, assim que seria mais fácil ver o que se passou, efetivamente houve um dilúvio, o dilúvio explica muitas coisas do que aconteceu atualmente, e bom, isso foi justamente o que se passou. E no verso 21 disse, e expirou toda a carne que se movia sobre a terra. Ou seja, que justamente aqui, grave bem esse texto aqui na tua mente, irmão, porque diz que expirou toda a carne que se movia sobre a terra. E o que é que nos ensina esse versículo aqui para a gente concluir? Porque já vimos, quem viu o estudo do capítulo 6 de Gênesis, ok? Já temos um de Gênesis 1 a Gênesis 6, agora Gênesis 7 gravado no meu canal Raízes Hebraicas da Fé, ok? Inclusive eu vou colocar esse vídeo lá também. Porque quem estudou o livro de Gênesis capítulo 6, ok? Onde a festa estava assim disparada, né? Estavam soltando fogos com o pecado e a carne é o mais importante de acordo com o que vimos no capítulo 6 de Gênesis. Ok? Poder dar à tua carne o que você quer. E qual foi a consequência de liberar tudo e dar à carne o que ela queria? Que toda a carne morreu. Então, será que vale a pena dar à nossa carne, ok?
justamente apalpar aí a tua carne e pensar que vale a pena dar a essa carne tudo que nós queremos, tudo que a nossa carne deseja. Quanto tempo podemos desfrutar com tudo o que nós temos em nossa, ou seja, como nós podemos desfrutar tudo que a nossa carne quer? Quantos anos precisamos, meu, para desfrutar uma vida? Vamos colocar aqui 50 anos. Será que em 50 anos podemos dar à nossa carne o que ela deseja? Obviamente que não. Então vale a pena fazer todos os desejos da carne em 50 anos e depois o que se passou? Morreu toda a carne e se acabou. Então valeu a pena? Obviamente que não. Então disse que expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras, e todo o réptil que se arrasta sobre a terra, e todo o homem. Ok? E disse o verso 22, tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca morreu. Assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves dos céus. Foram extintos da terra, ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Agora, por que somente restou Noé? Pois porque ele não deu à sua carne tudo o que a sua carne queria. E Noé, ele proferiu se abster e fazer somente o que Deus queria que ele fizesse, e Noé ficou justamente com sua família dentro da arca. Verso 24 disse: E prevaleceram as águas sobre a terra 140 dias. Então, qual é a moral da história do capítulo 6 de Gênesis que está conectado com esse capítulo 7? Qual é a tendência do homem a partir do versículo 1, por assim dizer, do capítulo 6 de Gênesis? Qual era a inclinação do ser humano? Ou seja, se esquecer de Deus e se entregar aos prazeres da carne, se entregar à maldade. E ao final, cada um pode tomar a decisão que queira, ou seja, somos livres para tomar a decisão que nós queremos, ok? O que nós não podemos, irmão, ou seja, o que nós não podemos decidir é o seguinte: vou fazer o que a minha carne manda, vou fazer o que a minha carne pede, e ainda assim vou viver eternamente. Ou seja, é possível? Lógico que não. Você pode decidir dar o que você quiser à tua carne, ok? O que você e eu não podemos, irmão, é decidir as consequências de alimentar a nossa carne, ok? Ou alimentamos nossa carne com o alimento da Torá, ou alimentamos nossa carne com o alimento que não é a Torá. Então Deus, o Eterno, te dará a liberdade de escolher ao que você quer se dedicar o restante da tua vida, ao que você quer dedicar a tua carne. Honrar o Eterno com teu corpo, entregar teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, ou viver como um animal irracional, viver de acordo com teus instintos. Porém, se vivermos de acordo com o nosso instinto, a nossa carne, pois certamente morreremos. Morreremos justamente eternamente. Porém, o que planta para o espírito viverá eternamente. Então, a decisão é simples assim. Vivemos em tempos como os de Noé. Vivemos as mesmas circunstâncias, então hoje você decide se você vai seguir simplesmente se multiplicando, se você decide ver tua vida como se dá na cabeça, né, e em tua mente perseverar justamente em puras atitudes e pensamentos que te distanciam da bondade de Deus. Então, qual será o resultado? Pois de antemão, Deus já te avisa qual será o resultado. Ou você pode tomar outra decisão de decidir fazer a vontade do Eterno, decidir guardar seus mandamentos, e então, quando vem o dia do juízo, que pode fazer que demoremos nossa decisão e nos arrependamos, e uma das razões que poderíamos demorar em nossa decisão de nos arrependermos é porque nós pensamos: irmão, hoje é 13/11/2018, ok? Então, eu creio que Jesus vai vir daqui a 21 de dezembro de 2050. Então, nos falta muitos anos. Esse é o problema. Por quê? Porque nós podemos crer que o dia do juízo será na geração em que vivemos. Podemos crer que essa geração é a última geração e a geração que chegou ao cúmulo da maldade, e essa geração irá tocar o juízo.
É somente ver tudo o que está se passando a nível mundial, tudo que nós estamos vendo nas notícias, e principalmente aqui no nosso país, um país promíscuo, ou seja, não nos alerta, irmão, que já estamos nas últimas. Toda a questão da saúde precária, uma roubalheira desenfreada, desemprego desenfreado, passamos por dificuldade, estamos penando para conseguir o pão de cada dia. Ou seja, nem chegou a grande tribulação e aqui no Brasil já estamos já brigando pelo um pedaço de pão, homossexualidade, promiscuidade, corrupção sem limites aqui no Brasil. E está profetizado que virá um colapso na economia mundial. E isso é inevitável, não há maneira de se reverter. Então, possa ser que você não acredite que o juízo será nessa geração. Que você pense, irmão, isso é disco arranhado, né? Vira o disco, né? Não vai ter nada disso, já passaram 200 anos, minha vovozinha já morreu, já tenho um neto, e nada disso vai acontecer. E possa ser verdade que nós nos equivocamos, possa ser que o juízo não seja na nossa geração. Nos tempos dos apóstolos, também se pensavam que era naquela geração, e também não se passou, ok? O apóstolo Paulo também pensava que era na sua geração. Porém, o apóstolo, ou seja, Paulo, será que você não sabia, Paulo, que teria mais 2.000 anos para frente? Então, Paulo parava com suas viagens missionárias e já arrumava uma esposa, porque se Paulo soubesse que a redenção viria em 2018, por assim dizer, você já soube que o apóstolo Paulo ia viver aquela vida de perrengue, como se chama aqui no Nordeste, de brigas, de sofrimento, de prisão? Ele arrumaria uma outra esposa e já viveria como qualquer outro normal, ok? Porém, Paulo viveu o que viver, irmão. Nós temos o Novo Testamento hoje, graças primeiramente a Deus e segundo graças ao apóstolo Paulo, porque passava todo o seu tempo batalhando, lutando para levar essa mensagem. Porém, queres mais motivação para pensar que esta não é a última geração? E quem sabe essa não será realmente a geração que tocará o juízo. Porém, que possibilidade há de que a ti, em particular, chegue o juízo em teu tempo de vida? Ok? Ou seja, por quê? Porque se o juízo chegar hoje para você, realmente não escapamos, irmão, ou para mim. Porque isso vai chegar. Porém, quando poderia chegar o juízo a ti? Você crê que poderia chegar hoje? Você crê que ao final desse estudo possa chegar o juízo para você? Então, que Deus te livre, que Deus te guarde e que Deus abençoe mais uma vez a cada um de vocês, né, que acompanham esse estudo. Ficamos por aqui, porque o tempo já nos dá, né, já são 9 horas aqui no Nordeste, já creio que 10 horas para o lado do Sul. E mais uma vez, muito obrigado a vocês, a irmã Denise Saldanha, ao irmão Ivan do canal Retornando ao Eterno Israel, Sérgio, Mauro Sérgio, Marcos Aurélio do Princípio e Fim, Marlene Martins, Iacov, Fabiana Freire, Márcia Freita, João Guedes de Limoeiro, agora me lembrei o nome dele. Boa noite. Isabela Araújo, Rebeca Vlog. Também nós temos aqui Pedro Sales, Jacob Braga. Enfim, irmãos, muito obrigado. E a irmã Raya Hazaki. Deus abençoe a vida de vocês. E até o próximo estudo. Shalom.